paz do Senhor, queridos, tudo bem? Bom, em tempos aí de coronavírus, que nós temos que ficar aí em quarentena, impedidos de circular, para que o vírus não se espalhe com mais facilidade, nós temos que nos adaptar a esse novo tempo, a essa nova situação momentânea, e para que nós não tenhamos aí nenhum tipo de prejuízo em relação ao nosso conteúdo, nós estaremos trabalhando algumas aulas online, tá? E para a aula de hoje, nós temos aqui o nosso livro-texto, tá? Que você já tem em mãos, e nós vamos trabalhar aí o tema da justificação. Por mais que em outras aulas nós já trabalhamos esse tema da justificação, porém nós trabalhamos de modo superficial. E agora, na aula de hoje, nós vamos trabalhar 5 pontos, elencar 5 temas relacionados à justificação. E a justificação é um tema que é relacionado aí à salvação, ou seja, à soteriologia. Então, para nós começarmos a trabalhar na nossa aula, nós vamos falar aí sobre o primeiro ponto que está aqui na página 229 do nosso livro, que é a natureza da justificação, que é uma absolvição divina. Então, quando ele fala aqui de absolvição, nós já temos que ter em mente um tribunal, que é um juiz e um réu. E a analogia do juiz e o do réu é de Deus como justo juiz e o réu sendo o pecador. E eu vou elencar algumas frases do nosso livro, até para a aula não ficar muito extensa. Eu vou elencar alguns pontos, eu grifei alguns pontos aqui do livro que chamam mais atenção, vou lê-los e explicá-los, tá? E para que os queridos venham aí a se aprofundar no conhecimento que será abordado na aula de hoje, eu aconselho que os irmãos leiam pelo menos essa parte que fala da justificação. Eu vou aqui selecionar alguns pontos e explicar para vocês, ok? Então vamos lá. Na página 229 do nosso livro, ele aborda assim, a natureza da justificação, a absolvição divina. Então, ele traz aqui, na última frase do primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: o réu está diante de Deus, o justo juiz, mas em vez de ser condenado, ele é absolvido. E isso é um motivo de um estranhamento, porque o réu ele tem todos aí os indícios para que ele seja culpado. Ou seja, o pecador, como réu, ele diante de Deus, ele é culpado. Ele é culpado. E já tem uma condenação sobre ele, que é a condenação ao inferno. Mas a justificação é o que faz ele ser absolvido. É a justificação que faz com que esse réu, que é culpado, venha a ser declarado que inocente. Mais à frente, ainda na mesma página, o autor diz o seguinte: justificado é o veredito divino e ninguém pode opor-se a ele. Ou seja, esse veredito divino, ele é dado mediante quem? Mediante a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é ele que realiza essa justificação. É o sangue dele que nos justifica. E essa justificação realizada por Cristo na cruz do Calvário é que faz com que o pecador, ou seja, nós, na posição de réu, ao invés de sermos declarados culpados, somos declarados inocentes. Na mesma página, ele continua e diz o seguinte: justificação é primeiramente uma mudança de posição da parte do pecador, que antes era um condenado, mas agora foi absolvido. Antes estava sob a condenação divina, mas agora participa da aprovação divina. Ou seja, então a justificação ela aponta para uma mudança de posição do pecador diante de Deus. Diante de condenado, passa a ser absolvido. E essa mudança de posição faz com que, ao invés dele ser condenado ao inferno, agora ele é participante da aprovação divina. Ainda sobre a natureza da justificação, ele tem aqui uma analogia que é bem interessante no nosso livro, e eu vou abordar aqui esse parágrafo com vocês, que diz o seguinte:
na página 230. Justificação inclui mais que perdão dos pecados e remoção da condenação. Pois no ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo. Ou seja, quando nós vemos aqui, a pessoa ela não é só absolvida, ela é colocada numa posição de justa. Ou seja, ela não é justa por sua própria justiça. Ela é justa porque o sangue de Cristo a justifica. Ela é justa porque ela foi declarada justa diante de Deus. E não ela é justa por sua própria justiça, por ser uma pessoa justa, íntegra e honesta. Não, ela é justa porque ela foi declarada justa diante de Deus. E ele faz uma analogia interessante. Ele explica que é o seguinte, que um presidente da República, um outro juiz pode ter um poder de inocentar alguém, mas ele não tem o poder de declarar essa pessoa justa como se ela nunca tivesse cometido pecado antes. Ou seja, na justiça comum dos homens, por mais que uma pessoa seja declarada inocente ou absolvida, ou até mesmo alguém que é culpado e foi absolvido, essa imagem desse crime persegue essa pessoa. E nós, diante de Cristo, não. Quando nós somos absolvidos diante de Deus, nós somos declarados justos. E nós somos declarados justos a ponto de nunca, diante de Deus, termos cometido pecado. Como isso? É que Deus ele faz uma justificação tão plena, tão integral na nossa vida, que faz com que nós, diante dele, sejamos declarados justos, a ponto dessa justiça que foi colocada sobre nós, faz com que nós estejamos diante dele numa posição de alguém que nunca pecou. Ou seja, alguém que nunca pecou e alguém que foi justificado diante de Deus estão na mesma posição. Ele continua essa analogia e ele diz aqui o seguinte: o presidente da República pode perdoar o criminoso, mas não pode reintegrá-lo à posição daquele que nunca desrespeitou as leis. Mas Deus pode efetuar essas duas ações. Ele apaga o passado, os pecados e ofensas, e em seguida trata o ofensor como se nunca tivesse cometido um pecado sequer. O criminoso perdoado não é considerado ou descrito como bom ou justo, mas Deus, ao perdoar o pecador, declara o justificado, isto é, justo aos seus olhos. Então, quando a Bíblia chama os crentes de justos, não é pela justiça dos próprios crentes, não é nem pelas suas atitudes, é o fato do próprio Deus justificar os crentes. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é aqui a necessidade da justificação, a condenação do homem. Por que a justificação é necessária? A justificação é necessária porque a própria Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pelo fato do homem ser um pecador quanto mais e ter uma natureza corrompida por causa do pecado, é necessário que ele seja justificado. Ele precisa ser justificado. A justificação é necessária na vida do ser humano, por quê? Porque ele é pecador. Então, pelo fato dele ser pecador, a justificação ela é extremamente necessária na vida dele. E ele aqui aborda o seguinte, falando inclusive sobre o livro de Romanos, que é o que mais trabalha a questão da justificação. O tema do livro encontra-se em Romanos 1, 16 e 17, página 231, o qual pode ser parafraseado da seguinte maneira: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos homens, pois o Evangelho revela aos pecadores como é possível mudar de posição e de condição, de maneira que eles sejam justos perante Deus. E lá na frente, ele vem dizendo o seguinte: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseado na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, o que ele está querendo abordar aqui? Que nós não podemos ser declarados justos por uma obediência à lei, inclusive a lei do próprio Antigo Testamento. Nós não somos declarados justos por uma obediência à lei.
Porque a lei, ela revela o nosso pecado. Porque o homem, ele não consegue viver a lei integralmente. Então a lei, ela revela a nossa mazela, o nosso pecado. Então é a justificação que nos torna justos, não a obediência à lei. A obediência à lei vai revelar a pecaminosidade do homem. Então a lei, ela tá para mostrar o nosso pecado. E a justificação, ela vem para nos declarar justos diante de Deus e apagar esse nosso pecado. Tá? Então, por mais que o homem tente obedecer à lei, a obediência à lei, sobretudo aqui que nós estamos dizendo, a lei do Antigo Testamento, não torna o homem justo diante de Deus. O que torna o homem justo diante de Deus é a justificação. Né? E aqui ele continua explicando o seguinte, ó, página 232. A lei pode ser comparada a uma fita métrica, que pode medir o comprimento do pano, sem, contudo, aumentar o comprimento. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, a lei, ela vai nos medir. Ó, nós fomos medidos e fomos achados em falta. Então, a lei, ela vai mostrar o pecado, mas ela não vai ali fazer uma mudança de posição do pecador diante de Deus. Só quem faz isso é a justificação. O terceiro aspecto que eu quero trabalhar com vocês é a fonte da justificação, que é a graça. E quando a gente fala de graça, nós não podemos falar aí de uma graça barata, como disse aí Dietrich Bonhoeffer no livro Discipulado, né? Porque muita gente hoje confunde o termo graça e acha que a graça, quando nós falamos de graça, nós não estamos falando de pecado. E quando fala de graça, estamos falando de um amor gracioso de Deus que é tão grande que ele ignora os pecados das pessoas. Não. O pecado das pessoas precisam e são perdoados diante de Deus. E a graça de Deus, ela é a fonte da justificação. Porque a graça de Deus, ela é um favor imerecido de Deus para nós. Mas nós temos que ter a consciência de que nós somos pecadores. E o que querem fazer com a graça hoje é falar de graça sem falar do pecado. Então nós temos que entender que a graça vai nos dar a consciência de que nós somos pecadores e que nós não merecemos aquilo que nós estamos recebendo diante de Deus. Ou seja, o homem, ele merece ser declarado justo diante de Deus? Ele não merece. E isso é a fonte da justificação. É a graça de Deus que faz com que o homem, pecador, seja declarado justo, seja o que? Justificado diante de Deus. Então é a graça, esse favor imerecido, essa bênção, essa dádiva divina que vai fazer com que a gente reconheça os nossos pecados, aceite Jesus Cristo como nosso Salvador e vai fazer com que essa mudança de posição ocorra. Então a fonte da justificação é a graça de Deus. E algumas coisas aqui ele explica sobre a graça divina, que é o seguinte: favor não merecido. Dessa forma, a graça nunca incorre em dívida. Ele continua explicando o seguinte: graça não é tratar a pessoa como ela merece, nem tratá-la melhor do que merece. É tratá-la graciosamente, sem a mínima referência a seus méritos. Graça é amor infinito, expressando-se em bondade infinita. Ou seja, a graça, ela vai fazer com que a justificação ocorra, porque ela não vai olhar para as nossas próprias atitudes, pelos nossos próprios méritos, porque nós não merecemos a justificação, nós não merecemos a salvação, nós não merecemos o dom divino, mas ele veio sobre nós. E como quando ele vem sobre nós, é quando nós vemos a fonte dessa justificação, que é a graça divina. E ele continua, ele põe o seguinte: por conseguinte, ele pode justamente perdoar o pecado sem levar em conta os merecimentos ou não merecimentos do pecador. Então vem dizendo que de Cristo
sendo o perdoador dos nossos pecados. Então, quando ele perdoa os nossos pecados, ele não leva em conta o nosso merecimento. Nós merecemos o perdão? Não. Mas Jesus nos perdoa. E ele continua, diz o seguinte, página 235. A graça de Deus revela-se no fato dele haver provido uma expiação, pela qual, ao mesmo tempo, justifica o ímpio e vindica a sua santa e imutável lei. Uma pessoa está debaixo da lei quando tenta assegurar sua salvação ou santificação, como recompensa, por fazer boas obras ou observar certas cerimônias. Ele está debaixo da graça quando assegura para si a salvação por confiar na obra de Deus, na obra que Deus fez por ela, e não na obra que ela fez para Deus. Então, o que ele está querendo nos explicar? Essa última frase aqui é uma frase gloriosa, que diz o seguinte: a pessoa está debaixo da graça quando assegura para si a salvação por confiar na obra que Deus fez por ela, e não na obra que ela faz para Deus. Então, quando nós estamos falando aqui da justificação, e essa fonte da justificação é a graça, então que ele quer dizer da graça é o seguinte, que nós estamos debaixo da graça quando nós confiamos na obra que Deus fez por nós, e não quando nós confiamos na obra que nós fazemos para Deus. Ou seja, vou repetir essa frase. A graça, nós estamos debaixo da graça quando nós confiamos na obra que Deus fez por nós, e não quando confiamos na obra que nós fazemos para Deus. E aqui um outro aspecto, o quarto aspecto aqui da justificação, é o fundamento da justificação, que é a justiça de Cristo. E ele aborda o seguinte: como pode Deus tratar o pecador como pessoa justa? Resposta: Deus provê a justiça. Mas será que isso apenas conceder o título de bom e justo a quem não merece? Resposta: o Senhor Jesus Cristo conquistou o título para o pecador, o qual é declarado justo por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, o que ele está querendo nos explicar? Que esse título de justo, ele não é conquistado pelo pecador. Ele foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Então, quando ele quer trazer para nós o fundamento da justificação, que é a justiça de Cristo, é que o próprio Cristo, ele é o provedor dessa justificação. Quando nós somos justificados, nós fomos justificados porque essa justificação teve a provisão de alguém. E a provisão desse alguém foi Jesus Cristo. Ele, na cruz do Calvário, proveu a justificação para nós. E ele aborda aqui mais alguns pontos dessa justiça que Cristo conquistou para nós e por nós na cruz do Calvário, que é o seguinte: essa justiça foi comprada pela morte expiatória de Cristo, página 238. Sua morte foi um ato perfeito de justiça, porque satisfez a lei de Deus. Foi também um ato perfeito de obediência. Tudo isso foi feito por nós e posto a nosso crédito. Deus nos aceita como justo somente por nos ter sido creditada a justiça de Cristo. Então, o que ele está querendo trazer para nós é o seguinte: que a justiça ela foi comprada pela morte de Jesus Cristo no Calvário. E a morte de Jesus Cristo no Calvário, ela foi um ato perfeito de justiça. Por quê? Porque satisfez a lei de Deus. Ela satisfez a lei de Deus porque Jesus Cristo, ele ali na cruz do Calvário, ele é a oferta perfeita, o cordeiro perfeito, sem pecado, imolado ali na cruz do Calvário, e ele, ao mesmo tempo que ele é o cordeiro, ele é a oferta, ele é o ofertante, ou seja, ele é o sumo sacerdote. Então, quando nós temos em mente as ofertas do Antigo Testamento, nós vemos que nós tínhamos ali um ofertante, que era o sumo sacerdote imperfeito, porque ele era pecador, e uma oferta que era um cordeiro, que por mais que tinha todas as especificações para ser um cordeiro de 1 ano, sem mácula e tal,
por mais que ocorresse tudo isso, o sangue dos animais, ele não tinha o poder para purificar dos pecados. Ele só tinha o poder para cobrir os pecados. Então, a oferta de Jesus na cruz do Calvário, o seu sacrifício, satisfez a justiça de Deus, porque ele é um sumo sacerdote perfeito, sem pecado, e é uma oferta também perfeita, porque além dele ser um cordeiro perfeito e sem pecado, o sangue dele é superior ao sangue dos animais. Porque o sangue dos animais, no Antigo Testamento, tinha o poder apenas de cobrir. E o sangue de Jesus, ele tem o poder de purificar do nosso pecado. E esse poder tão grande do sangue de Jesus, que nos purifica do nosso pecado, ele nos purifica a ponto de sermos declarados justos. Os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram imperfeitos, tão imperfeitos que eles precisavam ser o quê? Repetidos. Pelo fato deles serem imperfeitos, eles precisavam o quê? De uma repetição. Então tinha sacrifícios diários, tinha sacrifícios de tempo em tempo e tinha um sacrifício anual. Então eles precisavam ser repetidos, devido à imperfeição tanto do ofertante quanto da oferta. O sacrifício de Jesus, ele é único, perfeito e perpétuo. Por quê? Ele não precisa ser repetido, porque ele é mais poderoso, e ele é mais grandioso, e ele tem o poder de nos purificar por completo do nosso pecado. Ele nos purifica por completo. Ele não apenas cobre, ele nos limpa integralmente. Então esse fato dele nos limpar integralmente do nosso pecado faz com que nós, pecadores, estejamos diante dele toda vez que somos perdoados, como se nunca tivéssemos pecados. Porque esse pecado jamais será lançado no nosso rosto. Esse pecado jamais será por Cristo trazido à tona. Ele foi de fato limpo. Então, por isso que nós somos declarados justos a tal ponto de nunca termos pecado diante de Deus. Por quê? Porque esse sangue de Jesus nos purifica por completo. Então, aqui o último trecho que eu quero ler desse quarto item relacionado à justificação é o seguinte: o ato pelo qual Deus acredita essa justiça em nossa conta chama-se imputação. Imputação é atribuir a alguém as consequências do ato de outra pessoa. Ou seja, isso nos foi imputado por justiça. Ou seja, o ato de outra pessoa veio para nós. E é justamente isso que Cristo fez. O ato dele, o sacrifício dele, foi imputado para nós justiça. Então, nós somos justos e justificados pelo ato de Jesus. Então, o ato de Jesus imputou sobre nós a justiça. E nós somos o quê? Justificados. Não por nós, mas pela conquista de Cristo, que imputou sobre nós essa justiça. E o último ponto que eu quero abordar aqui é o quinto ponto, que é os meios da justificação. E por mais que ele aborde aqui os meios, ele vai trazer aqui para nós apenas um meio da justificação, que é a fé. Porque o justo viverá pela fé. Então, a fé é o meio pelo qual nós somos justificados. Porque se nós não tivermos fé no sacrifício de Cristo, se nós não tivermos fé no senhorio de Cristo, se nós não tivermos fé que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar e perdoar dos nossos pecados e nos dar o direito da salvação e da vida eterna, para nós, esse sacrifício de Cristo não vale de muita coisa. Por que não vale? Porque nós não temos fé nele. Se nós não temos fé nesse sacrifício de Cristo, nós somos condenados ao inferno, como o ímpio é. Agora, quando nós temos fé nesse sacrifício de Cristo, todas essas bênçãos relacionadas à justificação vêm sobre nós. Então, o meio pelo qual nós somos nós alcançamos a justificação é a fé em Cristo Jesus. Jesus Cristo fez tudo por nós. Na cruz do Calvário, se sacrificou por nós, tomou nosso lugar na cruz, tomou os nossos pecados sobre ele próprio, purificou, nos limpou, fez tudo isso. Porém, se nós não tivermos fé
nisso nós ainda somos culpados. Então, para que nós venhamos a ser participantes dessa graça divina, para que nós venhamos a ser participantes aí dessa justificação, para que de fato venhamos a ser justificados, precisamos ter fé naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E aqui a última parte que eu quero ler diz o seguinte: como, portanto, será aceito o dom da justiça? Ou, para usar a linguagem teológica, qual é o instrumento pelo qual é possível se apropriar da justiça de Cristo? A resposta é pela fé em Jesus Cristo. Página 240. A fé é a mão, por assim dizer, que recebe o que Deus oferece. As seguintes referências provam que essa fé é a causa instrumental da justificação. Então ele dá aqui uma série de referências para isso. E aqui eu vou ler o último parágrafo, que diz o seguinte: os méritos de Cristo são comunicados de uma maneira específica, como também seu interesse salvador. Esse meio necessário é estabelecido por Deus e somente Ele o distribui. Esse meio é a fé, o princípio único que a graça de Deus usa para restaurar-nos à sua imagem e ao seu favor. A alma, herdeira da miséria, nascida como tal no pecado, necessita de uma transformação radical, tanto por dentro quanto por fora, tanto diante de Deus quanto diante de si própria. A transformação diante de Deus denomina-se justificação. A transformação espiritual interna que se segue chama-se regeneração pelo Espírito Santo. Essa fé é despertada no homem pela influência do Espírito Santo, geralmente em união com a palavra. A fé lança a mão da promessa divina e apropria-se da salvação. Olha essa frase. A fé lança a mão da promessa divina e apropria-se da salvação. Ela conduz a alma ao descanso em Cristo, como Salvador e sacrifício pelos pecados. Concede paz à consciência e oferece a esperança consoladora do céu. Sendo essa fé viva e de natureza espiritual, é cheia de gratidão para com Cristo e rica em boas obras de toda espécie. Então, é a fé com que vai fazer que nós sejamos participantes da salvação. Ou seja, é a fé que vai fazer com que nós nos apropriemos dessa justificação que já foi realizada por Cristo na cruz do Calvário. Tá bom, meus queridos? Então, foi uma aula aí um pouco diferente, foi uma videoaula. Não tem assim aquela interação de sala de aula que nós temos de professor-aluno, e eu quis dar aqui um panorama para a aula não se estender demais e eu trabalhar aí ponto a ponto. Então eu trabalhei aqui os principais pontos, trabalhei esses 5 pontos aqui da justificação e espero que tenha sido claro, para que vocês venham a compreender melhor o conteúdo que foi exposto aqui. Aconselho os irmãos leem a parte do livro que fala sobre justificação. Tá bom, queridos? Espero que vocês sejam abençoados. Assistam o conteúdo e estudem. Aproveitem esse período que vocês estão aí em casa para estudar. Ponham a leitura em dia. Amém? Que Deus abençoe a todos.